Olá, pessoal! Como eu disse no programa anterior, né, sobre a violência contra a mulher, sobre os 15 anos da Lei Maria da Penha, hoje eu vou falar sobre as 3 fases do ciclo da violência. Porque para nós é muito fácil a gente às vezes dar pitaco nos relacionamentos e questionar, mas por que a pessoa permite isso? Por que ela deixa a outra pessoa fazer esse tipo de coisa, né? Esse tipo de situação? Mas existem relacionamentos que são doentios, né? E eles vão se retroalimentando a cada dia dentro daquele contexto em que vivem. Então a primeira fase, ela começa com o agressor dizendo coisas verbais para a vítima, né? Num primeiro momento, o agressor mostra tenso e irritado por coisas insignificantes, chegando a ter acessos de raiva. Então ele humilha a vítima, ele implica, ele condena as coisas que ela faz, ele ainda não agride, mas ele coloca ela lá no chão com palavras, com gestos, né? Enfim, com tudo aquilo que a gente repudia veementemente. A mulher, por sua vez, ela acaba se encolhendo de medo de provocar a ira dele, né? Então ela fica quieta, ela acredita que aquilo vai passar, ela tenta passar desapercebido perto dele para ver se aquele comportamento reduz, né? E diminui aquela agressividade. Às vezes ela acredita isso que ele teve um mau dia, né? Que ele não estava bem naquele momento, ela acha desculpas para muitas vezes por não conseguir bater de frente naquele momento. Então ela se anula, ela se aquieta com muito sofrimento, porque é terrível quando a gente sofre uma violência, né? Quem sofreu uma violência sabe. Quando tu não pode revidar, quando tu sabe que é injusto e tu tem que ouvir calada e ficar quieta para que não aconteça uma coisa pior, porque muitas vezes as pessoas também têm medo daquelas reações. Aí quando a gente entra na segunda fase, é a fase que a pessoa então já está com o ato de violência instalado. Ela já comprometeu toda a dinâmica familiar e ela parte então para bater na pessoa, ela bate, ela espanca, ela quebra objetos dentro de casa, ela continua fazendo as questões de humilhação, né? E aquela pessoa, por ela estar fragilizada, por ela estar praticamente violentada dentro da sua própria casa, né? No lugar que ela teria que ser protegida, cuidada, amada, viver com tranquilidade, ela está acuada, fragilizada, amedrontada e machucada, né? Não só psicologicamente, mas aí nós já entramos na fase 2, que é a fase da agressão. Então ela está machucada fisicamente. Só que aí entra o medo de denunciar, entra o medo de ser morta. Qualquer coisa que ela fizer, qualquer talvez ligação que ela fizer, qualquer ajuda que ela pedir, isso pode, na hora, se ela não conseguir fazer da maneira correta, discreta, como tem que ser feito, isso pode vir uma consequência muito pior para ela. Então, aí ela também já não denuncia, né? Ela não denuncia a primeira vez porque acha que é muito pouco para denunciar. Não denuncia na segunda vez porque acha que é muita coisa para denunciar e o castigo pode ser, então, com a própria vida. Aí entra a terceira fase, né? Quando ele espancou, quando ele chegou no ápice da agressividade e aí ele se arrepende, né? Ele demonstra remorso para não perder o controle daquela família e para não terminar com o relacionamento. A mulher, torna a dizer, como já vem fragilizada, como já vem machucada, de alguma forma ela se sente responsável pelo remorso que ele está sentindo. Então ela realmente acredita que ele vai mudar, que é a última vez, que aquilo não vai acontecer mais. E aí ela dá uma nova chance para ele e os acontecimentos começam novamente, né? Lá no primeiro ato de tensão, depois no ato de violência e nessa finalização do arrependimento. Denuncie! Tem horas que a vida da gente precisa ser mudada apenas pela gente. Tem as exceções, mas no geral é preciso tirar o agressor de dentro de casa. É preciso o afastamento. Se não tirar, aí sim as coisas podem se encaminhar para uma tragédia. E isso não é só dentro da casa da gente. Nós somos responsáveis também pela casa do vizinho, de qualquer lado, da frente, né?
da onde a gente esteja vendo episódios de violência. Esse é o nosso papel enquanto seres que habitam numa mesma comunidade, numa mesma sociedade. Este é o nosso papel também, de protegermos uns aos outros. Até a próxima, pessoal!